Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui, todos os dias, a gente faz um estudo mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, mas principalmente sobre a reforma íntima e evolução moral. O que nós estamos fazendo aqui nessa terra? Qual que é o nosso, por que a gente existe? Será que isso daqui é a verdadeira realidade? Jesus já falava, a verdadeira vida é a vida eterna. E aí, para que eu possa estudar e me comprometer, fazer essa rotina de estudo diário, eu vim aqui me comprometi a gravar para vocês, mas deixando bem claro que é sempre como uma aprendiz, nunca como aquela que é dona da verdade. Eu estou aqui aprendendo, tentando aplicar na prática. Eu sou a primeira que escuta aquilo que eu leio. E viver o evangelho na prática não é tarefa simples. Se fosse, todo mundo já seria seres iluminados, né? Estamos aqui na Terra para aprender e evoluir, para crescer. Então, que a gente amar e instruir-nos. Amar e vos instruí-los, é a orientação de Jesus. Então, vamos nos instruir com conteúdo edificante, vamos encher o nosso conteúdo de coisas boas, para que a gente assimile aos pouquinhos e consiga colocar em prática, para que a gente se torne pessoas melhores, que cuide da gente, que cuide do meio, que cuide de todos ao redor, que ao invés da gente ser influenciado pelo meio, a gente se transforme internamente para que a gente possa impactar o meio ao nosso redor. Estamos na transição planetária, é isso que se espera da gente, que cada um brilhe a sua própria luz, cada um mostre o que tem de melhor, para que a gente possa juntos fazer uma grande constelação. A gente está entrando na era de Aquário. Aquário é a era do grupo, do coletivo. Então é importante que a gente saiba que a luz de uma única estrela nunca vai brilhar mais do que todas as estrelas brilhando juntas. Então, o meu convite, quando eu venho aqui estudar para vocês, é esse: vamos brilhar todos nós a nossa luz, vamos criar uma luz tão grande que ilumine todos ao nosso redor, cada um fazendo brilhar aquilo que tem de melhor. E hoje eu vou ler para vocês um capítulo do livro A Essência da Bondade do Espírito. Não é espírito, né? Na verdade, esse daqui é um ser de outro planeta. Jeremias é do Instituto Aletheia, que é um instituto de cura que tem aqui em Belo Horizonte, muito bonito. Eles fazem um trabalho muito bonito nessa área da espiritualidade, mas esse ser aqui se denomina como ser de outro planeta. Acredite quem quiser acreditar, né? Os ETs estão entre nós. Eles não têm que ter a mesma estrutura de carbono e hidrogênio que a gente, eles vibram em outra frequência, em outra sintonia. Estatisticamente já foi provado que é muito provável que existam vários planetas com vida, tanto no nosso sistema, na nossa galáxia, tanto no universo inteiro. Matematicamente, é muito mais provável que existam outros planetas com vidas do que sem vida, que só a gente que tem a vida no universo. Só que a gente procura vidas semelhantes à nossa. E o que esses seres trazem para nós, que eles já estão entre nós. Mas se a gente visse um extraterrestre hoje, o que a gente iria fazer? A gente iria aprisioná-lo, a gente iria querer estudá-lo. Então, eles não se manifestam para nós, a não ser que tenha algum propósito, mas eles estão entre nós, vibrando numa frequência diferente. Aqui nesse capítulo que eu vou ler hoje, fala que aqui a gente acha que essa daqui é a verdadeira vida, que é a única vida que existe, que ela é concreta, mas aqui é um sonho. Um sonho, e a gente sonha dentro do sonho. Tem um filme que chama A Origem, que fala isso: as pessoas entram dentro dos sonhos e nos sonhos elas se transformam e tem camadas de sonho. A gente acredita que a única realidade é essa, mas aqui é um momento existencial. Nós somos seres espirituais numa experiência material, e nessa experiência material a gente tem o esquecimento da nossa vida espiritual. Então vamos ler o que o Jeremias trouxe para a gente aqui. É muito legal fazer esse estudo das realidades do mundo espiritual. Nossa cabeça abre, a gente enxerga um universo muito além daquilo que a gente imagina. A realidade, a gente imagina que a realidade é só aquilo que a gente consegue perceber com os nossos sentidos, com o tato, com a audição, com a visão, com o paladar, enfim. Mas na própria física já se sabe, por exemplo, o espectro de luz visível que os nossos olhos conseguem captar, ele é mínimo perto do espectro de luz já mapeado. Do ultravioleta ao infravermelho, a gente consegue enxergar só um espectro minúsculo dentro da escala de ondas, de comprimento de luz. E é assim as realidades no mundo espiritual, tudo é energia. A gente não pode acreditar somente nos nossos sentidos.
Tem coisas que é só a gente sente. E a gente tem que confiar também nesse nosso sexto sentido, a nossa intuição, nessas sensações que a gente tem. A mediunidade é um sexto sentido físico, porque a gente tem acessibilidade nas realidades do mundo espiritual, a gente consegue captar as informações, né? Por exemplo, a visão, ela capta as informações da luz, a audição, ela capta as informações do som, o olfato, ela capta as informações do odor, a mediunidade, ela capta as informações da energia ao nosso redor, desse mundo que não está tangível. Então, vamos lá, a fantasia e o sonho. O outro lado, que é a vossa casa, a vida material, guarda muitos reinos e muitas moradas. Os campos se sobrepõem e vibram frequências que ressoam com quem os habitam. Então, existem vários campos aqui, a gente está aqui no plano físico, mas simultâneo, paralelo aqui a gente, existem outros planos espirituais que têm a frequência mais densa, que é dos espíritos mais pesados, mas também existem frequências mais sublimes dos espíritos mais iluminados. Os espíritos mais densos não conseguem ver os espíritos mais elevados, porém os espíritos mais elevados conseguem enxergar tudo que está abaixo deles. E está tudo misturado, está tudo, só muda a frequência vibratória. Não, está tudo no mesmo espaço, ocupando somente frequências vibratórias. Imagine Wi-Fi, imagine a internet. Existem várias linhas de internet, vários canais de Wi-Fi, ondas de Wi-Fi espalhadas por todos os lados. Só que a gente só consegue sintonizar aquele aparelho que a gente conhece o nome, sabe a senha. Assim também é os campos vibratórios. Nós nos afinizamos com aquilo que a gente consegue enxergar, aquilo que a gente tem afinidade, com aquilo que a gente consegue traduzir em informação. Não vos são dadas as entradas para dimensões que não ressoam convosco. A gente não pode sentir dimensões que não têm ressonância conosco. Espíritos mais densos não conseguem entrar em locais onde vibram uma sintonia mais sutil, onde é mais elevado. Entender que isso não é uma punição, nem deveria ser visto como uma meta a ser alcançada. É, sobretudo, um atributo do universo. O que está acontecendo com a Terra agora? Se vocês pesquisarem na internet, ressonância Schumann, a frequência do planeta está aumentando. Antes a média era 7, hoje a média está em 23, 27. Tem hora que tem picos de 130. A média vibratória do planeta era 7. Todas essas experiências que a gente está passando é para que a gente se purifique, para que a gente eleve a nossa vibração. Porque a partir do momento, nós estamos no período de transição planetária. A cada 2000 anos existe uma mudança de uma era para outra. Se a gente pegar na astrologia, a mudança da era de Aquário da era de Peixes, que é a era de Jesus, que foi o grande avatar, para a era de Aquário, que é a era do grupo, não existe um líder. Isso pela precessão dos equinócios. A Terra, ela gira em torno do próprio eixo e ela dá uma volta de 27 mil anos para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo. Divide isso por 12, que são as casas astrológicas, e dá mais ou menos 2.000 anos, 2.250 anos. Então, existe um período de transbordo entre uma era e outra. Não é assim, acabou a era de peixes, imediatamente inicia a era de aquário. Existe um período que estão misturados e que é justamente esse período de transição planetária. Na Bíblia, a gente vê isso como o livro do Apocalipse, o fim dos tempos. As pessoas associam o fim dos tempos com o fim do mundo. Não. É uma mudança de fase. Nós estamos exatamente nisso. E é na hora que a Terra estabilizar a frequência dela, essa frequência Schumann, uma frequência mais alta, todos os espíritos que estão aqui, que não vibram na frequência mínima exigida pela Terra, não poderão ficar aqui. Muitos de nós serão deportados. Dizem, mas aí a gente, no mundo espiritual, a gente não pode ter certeza de nada, a não ser veio do Chico. Tô brincando, tá? Mas quando fala do mundo espiritual, tem muita gente canalizando, tem muita gente falando, então não dá para ter como certeza. Mas dizem que 2/3 dos espíritos da Terra serão deportados. 2/3 de nós, habitantes da Terra, não teremos a frequência mínima necessária para continuar aqui na Terra. E que vai vir 1/3 de espíritos elevadíssimos de outros planetas, como de Alcione, de Sírios,
que irão elevar a frequência do planeta, irão nos auxiliar para que a gente faça esse progresso. E já teve uma grande migração, que foi do planeta Capela, que estava nesse período de transição planetária, para aqui, para a Terra. E essas primeiras civilizações eram os incas, os maias, os egípcios, que trouxeram todos esses conhecimentos que até hoje a gente não consegue explicar, como as pirâmides do Egito, as próprias leis herméticas, enfim. Eram pessoas intelectualmente muito adiantadas, mas moralmente que não podiam continuar com o outro planeta. Então, qual que é o propósito de vir aqui estudar? É aperfeiçoar, é elevar a nossa frequência, para que a gente não seja uma dessas pessoas deportadas. A gente tem o hábito de falar assim, fulano, eu acho que vai ser deportado, ciclano, eu acho que vai ser deportado. Quem garante que não vamos ser nós que iremos ser deportados, né? A gente tem a mania de se enxergar em uma proporção tão melhor, a gente enxerga o defeito nos outros, mas não enxerga os próprios defeitos, só enxerga as próprias qualidades. Então, o convite aqui é reforma íntima, evolução moral, para que a gente esteja apto a continuar no planeta Terra, nesse planeta azulzinho, ao lado das pessoas que a gente ama, para que a gente brilhe a nossa luz e consiga iluminar a luz das pessoas ao nosso redor, para que a gente continue essa caminhada juntos. Então, aqui, entender que isso não é uma punição, nem deveria ser vista como uma meta a ser alcançada, elevar a vibração, né? É, sobretudo, um atributo do universo, da gente não poder entrar em locais que vibram numa frequência mais alta que a gente. Vossas vibrações revelam vosso estágio frequencial. Muitos seres querem ir para níveis mais sutis e vibrar em um reino de múltiplas interações e sustentações, mas não podem fazê-lo porque não conseguem achar esse reino. Não conseguem porque não conseguem enxergar. Aqui na Terra, cada um de nós, a gente tem a nossa digital, que é única, exclusiva nossa. A gente identifica uma pessoa pela digital, pelo desenho da íris. No mundo espiritual, a identidade de cada espírito é pela sua vibração. Cada espírito vibra de uma forma única e é a nossa identidade. Eles não nos enxergam com a nossa aparência física, mas com como nós vibramos, qual é a frequência que a gente emite. Existem reinos e campos de tamanha beleza e encanto que não haveria olhos e corações suficientes para saudá-los. Há quem diga que a música no mundo espiritual é sublime, é muito mais bonita que a música aqui, que as coisas que são feitas do lado de lá é inimagináveis para nós aqui. Há alguns espíritos que têm essa missão de trazer a música para cá, que em sonho eles visitam a música no mundo espiritual, veem pinturas no mundo espiritual, e tentam trazer aqui para a Terra, mas a nossa linguagem é muito limitada ainda, diante de todos os recursos que tem no mundo espiritual. Uma das razões para viveres a experiência em vosso plano, nas mais variadas condições, é a elevação do vosso campo vibratório. Uma das razões para a gente estar aqui encarnado na Terra é elevar o nosso campo vibratório. Como? Nos aperfeiçoando, vivendo as experiências, nos reajustando com a lei divina, trabalhando sempre as virtudes necessárias para a nossa evolução, que contrapõem aos defeitos da nossa personalidade. É trabalhar a ação quando a gente tem preguiça de mudar, é trabalhar a coragem quando a gente tem medo, é trabalhar o amor quando a gente tem egoísmo. Então, à medida que a gente vai renascendo e vivendo as experiências aqui na Terra, a gente vai elevando o nosso campo vibratório. Vossa presença no planeta já configura o que chamamos de sonho. A gente acha que a gente está aqui acordado, que essa é a verdadeira vida. Aqui é um sonho que a gente vive. Para os espíritos, é unanimidade entre eles. É muito mais difícil renascer, reencarnar, do que morrer. Porque quando a gente renasce, a gente esquece de tudo. E a gente vem aqui para se colocar à prova. Na hora que a gente morre, a gente volta para o mundo espiritual, a gente volta para a nossa verdadeira casa. E lá a gente consegue estar num ambiente protegido, controlado. Aqui a gente está no meio do caos, tudo misturado, espíritos de altíssima vibração junto com espíritos muito densos. Aqui a gente é assolado o tempo inteiro por guerras, doenças. O instinto de sobrevivência é muito forte, o esquecimento, os próprios desafios e as provas e expiações a que a gente vai se submeter. Então, aqui estar encarnado na Terra é uma loteria, uma experiência necessária para elevar a nossa vibração, mas é muito mais difícil estar aqui na Terra, no mundo material, do que no mundo espiritual. Vós pensais que viveis em uma realidade quando, na verdade, vivei um sonho.
Mesmo dentro desses sonhos, deveis sonhar. Então, a gente sonha. Quando a gente está dormindo, a gente está num estado temporário de libertação, e a gente sonha. Mas essa vida material aqui é um grande sonho que a gente tem, é uma grande ilusão. A verdadeira vida é a vida eterna, já falava Jesus. Mesmo sonhar, mesmo dentro desses sonhos, deveis sonhar. Sonhar abre espaços para experiências e criações dentro do próprio sonho. Mas muitos de vós perdeis em vossos sonhos, confundindo-os com fantasias. A fantasia é um instrumento de vossa mente estruturada que imagina cenas para compor uma compensação emocional ou psíquica. Olha só. Muitos de vós fantasiais todo o tempo. Não conseguimos entrar em vossos campos com todo respeito e integridade e observar como viveis. Viveis fantasias quando, por exemplo, estáis envolvidos com outra pessoa. Usufruís de um dinheiro e patrimônio que não tendes. Representais um outro personagem. Vede-vos corajosos e audazes. Colocai-vos na figura de uma estrela esportiva. Fazeis sexo com outro. Mudais histórias desagradáveis, imaginais experiências planetárias. Quando a gente idealiza uma realidade externa que não corresponde à nossa realidade, aí quando a gente vive uma fantasia, quando a gente se projeta o nosso olhar sobre a partir do que o outro vê de nós, quando a gente cria uma realidade, uma verdade para nós, que ela se baseia na opinião do outro. A gente cria uma fantasia quando a gente se enxerga de uma maneira desproporcional. Tudo que a gente enxerga que é externo é fantasia. Tudo que a gente enxerga do outro é somente uma projeção de nós mesmos, não corresponde à realidade. A gente tem muita dificuldade para enxergar o outro como ele realmente é. E o outro tem a sua própria verdade, ele vai enxergar o mundo da sua própria forma. A forma como a gente enxerga, que o outro nos enxerga, é uma fantasia nossa. Todas as vezes que a gente interage com outra pessoa e que a gente acredita que aquilo ali que a gente está vendo é real, a gente está vivendo uma fantasia. Então, quando a gente está envolvido com outra pessoa, a gente está vivendo uma fantasia, porque a gente começa a projetar a nossa realidade a partir do que o outro pensa, como se aquilo que a gente pensasse fosse verdade, como se o outro tivesse que fazer tudo o que faz para que a gente se sinta bem. Olha como é que é uma loucura isso. Não, a nossa verdade, a maneira como a gente se sente e a gente experimenta as situações, ela é uma visão muito pessoal, ela é única nossa. Não tem nada a ver com o outro. Nosso compromisso é sempre conosco. Deixa o outro ser quem ele quiser ser. A gente tem que ver como nós enxergamos o mundo, como isso nos afeta e como a gente pode fazer para mudar isso. Aí sim a gente vai estar vivendo a realidade. Mas o que a gente faz? A gente foge de nós mesmos o tempo inteiro. A gente vive na fantasia da opinião do outro. A gente acha que nós somos o que o outro enxerga de nós. A gente acha que a gente é o que o outro pensa de nós. Nós achamos que nós somos a opinião da maioria. Se a opinião da maioria fosse prova de verdade, Jesus não teria sido crucificado. Afinal de contas, foi o espírito mais puro que já pisou na face da terra. Então, a gente tem mania de se confundir com o todo, esquece de exercer a nossa própria individualidade. A gente vive na fantasia do coletivo e esquece que nós somos seres individuais. E é a diversidade de vários pontos de vista, de vários olhares, que cria maiores possibilidades para que a gente sobreviva, que a gente evolua e se aperfeiçoe. Enquanto estiverdes enviando vossos melhores esforços para uma fantasia que traga uma compensação emocional ou psíquica, estareis de fato gastando um recurso precioso desse momento da humanidade, que é o tempo. Enquanto a gente vive se preocupando com a opinião do outro, a gente está gastando o nosso tempo. Vosso tempo é pequeno, escasso e em estado de encurtamento. A vida aqui é curta. A vida física, material, a gente tem muita coisa para realizar aqui nesse plano físico e o nosso tempo é curto, é finito. Na vida espiritual, nós somos seres imortais. Eterno é só Deus, que não teve início nem fim. Nós somos seres imortais, tivemos início, mas não temos fim. Mas a nossa experiência aqui no plano físico, ela é finita, ela é curta. O que é 80, 100 anos dentro de uma eternidade inteira, dentro de 1000 anos? A gente tem muita coisa para fazer com pouco tempo. E a gente gasta muito do nosso tempo se importando com o que os outros pensam a nosso respeito. Se soubesseis quão precioso é vosso tempo, não gastaríeis com fantasias, mas sonhando com coisas realizáveis. O que eu posso mudar a meu respeito? O que eu estou vendo em mim que eu posso transformar? Como é que eu posso fazer da minha vida melhor? Fazer da vida das pessoas melhores? Quais são os recursos que eu tenho para transformar a minha realidade? Vossa existência é dotada de poderes para inúmeros fins.
Se não os usardes, vossa energia vos consumirá de forma que ficareis sem ânimo e sem forças para seguir em frente. Jesus já falava, vós sois deuses, um dia farei tudo que faço e muito mais. Mas a gente gasta todos os nossos recursos tentando aparentar uma pessoa que a gente não é, para as pessoas ao nosso redor. A gente esquece que nós somos criadores da nossa própria realidade, nós somos senhores de nós mesmos. É muito fácil cair nesse papel de vítima, é muito fácil cair nesse papel de conformismo. A gente ainda é muito preguiçoso de mudar a nossa própria realidade, porque afinal de contas exige trabalho, a gente assumir a responsabilidade de tudo que nos acontece para alguém. Se alguém pisa na bola com a gente, ok, o outro pisou na bola, mas a responsabilidade nem é culpa, a responsabilidade é nossa de ter criado uma expectativa errônea em cima do outro. O outro não tem a obrigação de nos corresponder. Então é difícil essa postura de ser senhor de si mesmo, de ser responsável por si mesmo. Porque a gente interage o tempo inteiro, só que as nossas interações servem para nos lapidar, mas a gente não pode delegar a nossa evolução e as coisas que nos acontecem em função do outro. A gente tem muita necessidade de ser aceito, pertencimento é quase que um instinto básico. Se a gente não se sente pertencente, a gente começa desesperadamente a querer pertencer a algum lugar. Faz parte da natureza humana, mas pertencer é uma coisa, ter que se adequar, deixar de ser quem é para se adequar às pessoas que fazem parte do nosso meio é outra completamente diferente, que cada um manifesta a sua individualidade. Imaginem os átomos. O átomo de hidrogênio é sempre o átomo de hidrogênio, o átomo de oxigênio é sempre o átomo de oxigênio. O átomo de hidrogênio não deixa de ser o hidrogênio, mas quando ele se combina com o oxigênio, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, eles formam a água, que é o H2O. Só que eles não perdem a sua identidade, eles compartilham o que tem em comum para criar um elemento diferente. O que a gente imagina aqui? Imagina que eu sou um átomo de hidrogênio e a outra pessoa é um átomo de oxigênio. A outra pessoa, ela é muito mais eloquente, ela é muito mais carismática, ela tem beleza, ela tem fama, ela tem dinheiro, ela tem essas coisas que determinam, que a gente determina como valiosas aqui na Terra. Então, se eu vejo aquela pessoa daquele jeito, eu interajo com ela, eu deixo de ser oxigênio para querer virar hidrogênio, porque ela é aquilo que deu certo para mim. Não, a ideia é a gente saber ser quem nós somos e a gente compartilhar aqueles recursos que existem que nós temos afinidade, cada um compartilhando o que tem de melhor. Afinal de contas, nós somos átomos do universo, né? Nós somos pequenas moléculas e juntos a gente pode criar algo muito melhor e muito maior do que nós mesmos. O nome disso é sinergia, mas a gente precisa querer primeiro, fugir dessas fantasias que a gente cria, achando que nós somos o que os outros pensam a nosso respeito. A gente precisa se conhecer para saber o que nós temos para contribuir e o que nós temos que melhorar e deixar o outro ser quem ele quiser ser. E parar de querer que todo mundo enxergue a realidade a partir do nosso ponto de vista. Egocentrismo, egoísmo, é a pessoa enxergar tudo a partir do próprio eu, do eu, o próprio ego, como se o mundo inteiro girasse em função da pessoa. Não, aqui cada um é uma pequena partícula, fazendo parte de um grande movimento, que nós somos parte do todo, que é Deus. Então é isso, conhecimento assim, é uma tapinha na cara pra gente, né? Deixar brilhar a vossa luz. Eu espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem. Vamos espalhar essa imensa corrente do bem. Vamos evoluir, vamos crescer. Vamos parar de viver uma fantasia e vamos começar a construir a realidade que a gente quer a partir das nossas capacidades, dos nossos potenciais e da onde a gente quer chegar. Um beijo, amo vocês, fiquem com Deus.